Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Sexta-feira, dia 31 de janeiro, acolhemos com alegria o Santo Evangelho de Deus, hoje narrado por Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Jesus está falando para nós do reino de Deus. E é muito bonito a gente retomar algumas passagens do texto que ouvimos. E eu vou trazendo uma por uma essas passagens para que você veja quanto esclarecedor ele foi para nós. Primeira coisa, o texto diz assim, que Jesus usava muitas parábolas conforme eles podiam compreender. Essa é uma questão muito bonita. Jesus ele veio aqui na terra para nos ensinar como Deus vive, nos mostrar os desígnios de Deus para a humanidade, e ele usava expressões simples, falava a linguagem do povo da forma mais possível compreensível. E é evidente que as parábolas todo mundo entendia rapidamente numa sociedade que, na sua grande maioria, mexia com a terra e com animais. E outra coisa que eu quero dar um destaque: Jesus usa duas comparações sobre o reino de Deus. Ele diz assim, na primeira comparação: o reino de Deus é como alguém que joga a semente na terra. Uma vez que a semente está na terra, não precisa o homem e a mulher ficar ali aquecendo a semente, colocando um pouquinho de água para ela. Ela sozinha vai germinar e vai gerar vida e crescer. Depois, a segunda parábola, segunda comparação, ele fala do grão de mostarda, que é pequeno, mas depois se torna um arbusto em que até os passarinhos podem se abrigar. Observe, em ambas as comparações, Jesus diz que o reino de Deus é algo vivo, fala de vida, é a própria vida de Deus que está por baixo de tudo. É a vida de Deus que alimenta tudo. Esta vida tem força própria e ela vai para frente independente das nossas preocupações, pois é o próprio Deus que leva em frente. Então, a gente percebe, se nós estivermos em sintonia com Jesus, unido a Ele, nós fazemos parte do reino e nós entramos nesta dinâmica. Nós fazemos parte dessa dinâmica que é a dinâmica divina que atua no mundo em silêncio. Quando a gente não se deixa envolver por essa dinâmica, nós ficamos de fora e aí a gente tenta colocar a outra dinâmica que existe, que é da nossa força, da nossa inteligência,
mas, vamos falar bem a verdade, nunca vai chegar a ser como aquela de Deus. Que o Senhor Deus esteja conosco, abençoe o nosso dia, os nossos passos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.